que é um pouco sobre rotina e disciplina. Eu acredito que uma das maiores dificuldades de todo mundo que quer fazer atividade física e não consegue são essas duas questões de rotina e disciplina. Você acha que disciplina é uma coisa que é da pessoa ou é algo que dá para se aprender, assim, de alguma forma? Não, eu digo assim, eu tenho certeza que é algo aprendido, né? Então, eu entendo assim, que primeiro você tem um momento de empolgação, do tipo, você acorda e fala, putz, eu vou mudar. E aí tem algum gatilho. Uhum. Ou de repente alguém, não sei, te gerou ciúmes, uma inveja, você olhou sua saúde e viu que não estava bom. E de algum jeito aquilo te tocou. Só que essa empolgação vai pelo ralo. Você tomou um banho e acabou. E aí que a gente vê o pessoal, por exemplo, indo fechar um plano na academia, paga o ano inteiro e vai uma semana. Por quê? Porque na empolgação falou, não, agora vai. Né? Só que existe um jeito de você conseguir, né, colocar essa disciplina. Então o que eu penso? Você precisa ver resultado. O que mais dá prazer na pessoa de ir lá e pagar um preço por alguma coisa? É ter um benefício. Né? Só que o problema, quando você vai falar de musculação, de aeróbico, de saúde e principalmente de estética, que muitos iniciam por isso, e tudo bem, é que tem um descolamento. Então você tem ali um espaçamento temporal entre o esforço e o resultado. Então primeiro você se esforça e 3 meses depois você vai ver um resultado. Quando a pessoa vê o resultado, aí ela tem motivo para ir. Motivação. Porque ela olha e fala, poxa, já deu certo. Agora, até lá, percorrer esse caminho entre o fazer e o ver o resultado é fé. E não precisa ser fé em Deus, ainda que possa ser. Né? Mas fé é você acreditar naquilo que você não viu ainda. Naquilo que você não pode ver. Porque é impossível você ver o resultado no primeiro dia de academia. Você até experimenta algumas coisas momentâneas ali e tal. Então, mas no geral, o que você quer ver vai demorar 3 meses ou mais. Então, se você acreditar, né? Se você acreditar, você percorre esse caminho. E aí, quando você percorrer esse caminho, aí você tem motivação, porque aí você já viu que deu certo. E aí, o que é essa fé para não ficar algo que o ateu está excluído? Né? A qual eu me excluiria porque eu sou ateu. Essa fé poderia ser num método, numa pessoa, num relato. Do tipo assim, muitas pessoas me contratam para essa ponte. Sim. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Sim. A pessoa não acredita no resultado, ela fecha comigo. Talvez ela até conseguiria ter algum resultado, talvez até parecido com o que eu ofereça para ela. Mas por ela não ter confiança, ela perde aderência no projeto. Mas assim, não, o Leandro é um cara que trabalha, né, com isso há 10 anos, eu vejo os vídeos dele e eu confio nele. Sim. Então a fé ela deposita em mim. E ele vai me passar um plano que vai funcionar. Então eu vou fazer. E por fazer, ela tem o resultado. E quando ela tem o resultado, ela quer fazer. Sim. Então, para criar essa motivação, você tem que ter fé. Você acha que quem não consegue é porque não consegue passar por esse período de fazer e não ter resultado? É basicamente isso. Lógico que poderia ter outros fatores aqui, né? Mas se eu for generalizar, é aquela pessoa que faz 1 semana, 2, ela não tem certeza se está fazendo certo. Ela não tem certeza se isso vai dar resultado. O esforço é grande, né? E que fique claro, o esforço do iniciante é maior do que do avançado. Né? Não te parece estranho que, sei lá, poxa, vou pegar eu, que treino há 10, 15 anos, vou fazer um supino que eu vou pegar, por exemplo, 100 quilos. Eu vou lá cansado, se eu dormir bem ou mal, se eu comer bem ou mal, eu vou lá e faço. E eu não estou nem falando do fazer os 100 quilos, eu estou falando da ideia de você ir até lá para levantar 100 quilos. E aí você pega um iniciante que levanta só a barra, né? O que é mais fácil, levantar só a barra ou levantar 100 quilos? Você fala, pô, levantar só a barra. E ele não vai. Aí você fala, por que ele não vai e o outro que tem um treino muito mais difícil vai? Porque ele tem a motivação. Eu sei que ir lá levantar isso dá certo. Você entendeu? Ele não. Entendi. Então, entendi. o treino dele, né? Lógico que eu tô colocando aqui coisas genéricas, né? Mas faz todo sentido, por causa que na cabeça desse cara, desse iniciante que tá levantando essa barra, ele tá fazendo aquilo em vão, né? Exato. E é difícil seu cérebro se motivar numa coisa que você tá Não pensando... vem recompensa. Tô fazendo em vão isso aqui. Mas sabe por que também? Eu acho que assim, quando a pessoa começa, é o que você falou. Principal ali, o objetivo é o estético. Eu acho que de, sei lá,
90% das Sim. pessoas que procuram a musculação. E eu acho que essas pessoas, elas não tendem a perceber que é um treinamento. Então, eu falo para muito amigo meu assim, pensa em evoluir o seu treinamento. Não só no seu resultado estético que você vai ter. Mas hoje você faz com 5, daqui uma semana você pode fazer com 6. Então, eu acho que essa progressão, se antes você fazia 10, agora você faz 11. Eu acho que essas pequenas metas, que é o que a gente fala muito, né? Talvez vão te aproximando de conseguir chegar num resultado. Sim. Só que você vê muita gente que começa, a pessoa até vai. Só que eu acho que o esforço é tanto que é ineficiente o treinamento quando ele está lá na sala de musculação. Existe esse elemento que eu dei aqui como exemplo, né? Do resultado em longo prazo. E aí, se você ter fé, isso te ajuda. E aí, como eu disse, a fé pode ser multidisciplinar. E você tem o resultado de curto prazo, que isso também é importante, né? A gente não tem só resultado de longo prazo. Então, por exemplo, uma pessoa que faça exercício por uma semana, em uma semana ela já experimenta a melhora do sono. Isso é relevante para quem dorme mal. Ela pode experimentar um alívio do estresse. Isso com 2, 3 dias que ela está treinando, ela já pode se sentir um pouco mais leve, mais disposta. Então, há de se apegar nas coisas de longo prazo, mas também você tem que pegar as coisas de curto prazo. Porque aí você consegue ter mais motivos para ir. Né? Não precisa ser radical, só vou no longo prazo. Né? E só para ficar claro, o exemplo que eu usei da barra para o iniciante, dos 100 quilos para o avançado, é lógico que a força muscular dos dois é diferente, né? Só para o pessoal em casa falar, poxa, mas lógico que levantar 100 quilos para quem é treinado é mais fácil do que... Mas eu quero dizer assim, em razão de imaginação, né? O treino de 100 quilos é muito mais difícil do que só a barra. E mesmo assim, o cara avançado vai e o outro não vai. E é justamente porque ele tem a motivação. Motivação vem de motivo, porque ele já viu que isso fez bem para a vida dele. Então, a tendência é que ele reforce o comportamento. Porque ele já teve resultado. É igual os ratinhos no Skinner Box, né? A caixa do Skinner. O ratinho recebia um estímulo positivo e isso reforçava o comportamento. É a mesma coisa. Então ele ia lá, recebia um suquinho de laranja. Pô, então eu vou lá para receber um suquinho de laranja. É o mesmo questão do marombeiro. Ele treina 10 anos porque ele já viu que dá resultado. Então ele está condicionado àquilo. E na verdade é o contrário. Né? Eu trabalho às vezes com alguns alunos iniciantes. Inclusive atendi uma na semana passada. A mulher era bailarina, não era profissional, mas ela bailarina, treinava 3 a 4 horas por dia, fazia pilates 3 vezes por semana, fazia musculação, se não me engano, 3 vezes por semana e ainda fazia aeróbico. Caramba. Então, quer dizer, é uma pessoa que vê tanto motivo, vê tanto resultado naquilo, que ela está pecando para mais. Então, essa pessoa aqui, eu tenho que falar assim, não, é menos. Então, para o iniciante, eu tento levantar ele. Às vezes, quando eu atendo algumas pessoas avançadas, você vê que a pessoa foi para o outro extremo, o que é ruim também, porque ela começa a não ter resultado. E ferrar a qualidade de vida. Então, assim, não, nós vamos diminuir. Esse dia aqui eu quero de descanso. Aeróbico você não vai ter que fazer na academia, porque você já faz o balé. Então, você vai percebendo que o comportamento ele tem muito a ver com o reforço que ele recebe.